Bom, a primeira pergunta é aqui do auditório e depois a gente passa para as perguntas da internet. Quem mais quiser falar aqui pode se inscrever comigo. Bom, então, Rui, tu destacou aí a questão da prisão do Lula e tudo mais, né? A gente vinha falando que, no momento, o Lula era o elemento mais forte de polarização do regime, né? A gente viu as caravanas dele aí, por onde ele passava, a gente via essa polarização crescendo, a direita assumiu um caráter mais fascista e a esquerda se organizava mais nos lugares que ele passava, com atos de rua que não aconteciam já fazia um tempo. E aí tu destacou também que o fato dele se entregar pode abrir uma crise no PT, né? De repente algum setor rachar com a política do PT, né? E ele se enfraquecer. E aí ficou essa dúvida para mim, porque tu destacou que isso não modificaria a tendência da polarização. E aí eu não entendi muito bem, né? Se o principal elemento da polarização sai do plano político direto, e isso abre uma crise dentro daqueles elementos que estavam organizando, né, a reação ao golpe, né, a partir do que vai se estruturar a continuidade dessa polarização? Isso aqui ficou... Parece que com o Lula saindo do cenário fica uma espécie de vazio, assim. Não que ele em si organizasse, mas que a figura dele reunia setores populares em volta dele, né? Os movimentos que ficavam dispersos se organizavam mais em torno dele, né? Ele saindo parece que fica um vazio, é a impressão que eu tenho, pelo menos. Não, o problema é o seguinte, o papel do Lula é um papel objetivo, né? Não tem a ver com as decisões ou com a política dele. Isso é uma confusão que muita gente está fazendo, né? Alguns de má fé aí, intencionalmente, e outros porque não sabem separar as coisas, não sabem analisar o problema. Bom, a gente vê essa confusão nos chamados candidatos de esquerda, né? Os candidatos abutres. Eles falam assim, não, nós temos que apresentar um programa. Isso é bobagem. É uma coisa que, como é que se diz? Impressiona aí os diletantes e os doutrinários, mas não tem conteúdo nenhum. Programa é um guia para a ação política. Não adianta apresentar um programa. Se for para apresentar um programa qualquer como solução para o mundo, então vamos pegar o Manifesto Comunista. Já foi escrito por gente de muito mais cabeça do que esses tontos que escrevem programas para o PT, para o PSOL e para o PCdoB, não é? Se o programa tivesse um valor mágico, na realidade não se trata disso. O problema é a política. Qual é a política a ser seguida? E nesse momento nós temos um golpe e é preciso ter uma política contra o golpe. Apresentar um candidato com um programa não é nada. Então, o problema do Lula não é um problema ideológico. Você vê a decisão que ele tomou agora, uma decisão que corresponde a uma concepção de conciliação com o regime político extrema. Agora, isso não impede que as expectativas de uma parcela muito grande da população, né, se reflitam na pessoa dele. Esse é o problema-chave do Lula. Então, nesse sentido, ele vai continuar polarizando a situação política, não há dúvida nenhuma. Né? À medida que a situação evolua, a mais a figura do Lula, ainda mais agora que ele vai estar preso, vai crescer, tá certo? Preso injustamente, essa coisa toda. Então, ele vai continuar fazendo parte, como um elemento fundamental, da polarização política. A polarização política, por sua vez, não é uma polarização entre o Lula e o golpe. É uma polarização entre o povo, o trabalhador e o golpe, que se reflete na pessoa do Lula, inevitavelmente. Não dá para você criar, do dia para a noite, na situação política, fatos assim completamente novos. Por exemplo, criar um partido que vai, do dia para a noite, vai assumir a polarização só porque esse partido pensa A, B, C e D. Isso não acontece.
Está aí o PT, que é esse partido que a gente viu aí, que é uma lástima, né? Contraditório, com gente preferindo ver o Lula na cadeia do que resistir à prisão dele, essa coisa toda. Mas é o partido que está aí, é o partido maior. Então, a tendência do pessoal, o que é? Resolver o problema de uma maneira direta, simples, objetiva. Que nesse momento é assim, vamos para a eleição, vamos votar no Lula e no PT, vamos derrotar os golpistas. Maneira um pouco ingênua, uma ilusão, né, muito grande, mas que é uma maneira direta, um caminho direto para resolver o problema, mesmo que seja uma ilusão. Uma coisa que a gente deve considerar sempre é que as ilusões, elas são uma força poderosa na história. Se as pessoas acreditam mesmo nessas ilusões e elas vão correr atrás, isso vai se transformar num movimento importante e num desenvolvimento, porque a ilusão, ela não como é que se diz? Uma estação terminal. Ela é uma estação inicial, a pessoa parte das ilusões. E no caminho ela vai tomando consciência do que realmente está acontecendo. O problema da ruptura do PT, eu acho que sim, que vai... O PT já está em crise, como está em crise toda a esquerda, né? Eu acho que essa crise vai se aprofundar com essa decisão do Lula, porque muita gente não concorda, mas não é uma crise negativa, porque as pessoas que não vão concordar, elas vão se deslocar para a esquerda. Elas vão parar de ouvir, vão ficar céticas em relação a determinadas explicações que são dadas aí para fazer coisas absurdas que o PT fez. Não resistir adequadamente ao impeachment da Dilma, né? Não ter resistido a várias coisas que o golpe fez adequadamente também e tudo mais. Então, não acho que a questão é que vai tudo se enfraquecer, né? Nós temos também que trabalhar no sentido da constituição de um movimento independente, né? Que é uma tendência muito forte na situação. Por exemplo, a nossa proposta de formação de comitês de luta é a proposta de formação de um comitê independente. Os comitês de luta não são nem contra o PT, né, nem excluem o PT e nem são do PT também. Nós estamos impulsionando esses comitês. São pessoas que querem lutar contra o golpe, né? Então nós temos que impulsionar essa perspectiva independente. A polarização não vai ser desfeita porque o governo golpista ele é um governo, ele é que nem vilão de história desses filmes norte-americanos, tem o vilão, né? O vilão, você perde do vilão e tal, todo mundo odeia o vilão, chega no final, tá todo mundo contra. Aí os espectadores estão todos contra ele, porque ele é um governo bandido mesmo. Nesse momento, a condenação do Lula, que é uma coisa grotesca, não causa aí uma grande revolta popular, mas já causou um estremecimento grande. Mais para frente, muito menos do que isso aí vai levar o povo à rua. E o Lula preso, nós temos que lembrar, né? A pessoa presa, ela... você desculpa todos os males dela, tudo que ela fez de errado, e ele vira um símbolo de tudo que é de bom no mundo. Isso aí tem que levar em consideração, né? Muita gente acreditava que quando teve o golpe contra Dilma, o PT, o Lula ia acabar. Falta de perspicácia política, né? É lógico que aos poucos, a população vai tirando a seguinte conclusão. Se esse governo entrou, fez a terceirização, aumentou o desemprego, fez tudo isso de ruim, e derrubou aquele pessoal que é de esquerda, claro que o outro vai crescer, né? Bom, primeira pergunta da internet é bem curta e grossa. É o primeiro presidente preso do Brasil?
Seria... acho que é o primeiro presidente preso. Você vê, né? Não prenderam ninguém. Você vê que já a pergunta mostra como é que o pessoal vai ver, né? Prenderam um cidadão que era operário, nordestino, de esquerda, que fez política social, enquanto que só teve bandido na presidência do Brasil, nunca prenderam ninguém. Nem no golpe militar. Eu não sei se prenderam temporariamente aí o Juscelino, viu? Acho que não, né? Não prenderam. No Brasil não se prende presidente, né? Só de esquerda. O único presidente de um partido de esquerda, né, de verdade, está preso. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Em 2006, confiaram que o STF não condenaria as lideranças petistas. Foram encarcerados. Em 2016, confiaram que o golpe na Câmara, inicialmente no Senado, por fim, seria barrado. Dilma caiu. Acreditaram que a reforma trabalhista de Temer não passaria. Rasgaram a CLT. Agora, com uma eventual entrega de Lula, que quando mandaram a pergunta, o Lula ainda não tinha definido se entregar. Agora, com uma eventual entrega de Lula, imaginam que se acaba o golpe. Pelo que percebemos, não cansam de repetir o mesmo erro. O que se pode fazer diante da paralisia de lideranças do PT? Paulo Henrique Amorim hoje publicou um podcast colocando Lula entre Getúlio Vargas, que caiu como estadista, e Jânio Quadros, que saiu da presidência com desonra. Diz ele que, ao se entregar, Lula se aproxima de Jânio, fechando a vida pública da forma como começou, um presidente de sindicato. Bom, primeiro sobre o Paulo Henrique Amorim, eu vi a matéria, eu acho assim, é uma conclusão que nós podemos tirar. Mas o importante não é a conclusão que nós podemos tirar, uma conclusão intelectual. É qual a conclusão que o povo vai tirar. Essa que é significativa. E eu acho que, na hora H, né, vai pesar menos para o povo que o Lula tenha se entregue do que o fato de que ele esteja preso. E se ele está preso, ele é uma vítima das arbitrariedades. Eu acho que esse é o fator que se impõe. Nós não podemos fazer política com as nossas próprias ideias, que não são as ideias predominantes. É uma coisa que eu penso, outra coisa que, de um modo geral, né, vai ser assimilado pela população. E como é que isso aí pode evoluir? Com relação às ilusões do PT, isso é assim mesmo, né? Eu acho que os militantes do PT estão fazendo uma experiência com essa política, não só os militantes do PT, mas muita gente que está percebendo que o PT é um partido que tem um apego ao regime parlamentar, mesmo que profundamente degradado, né? E não tem disposição para romper com isso daí. Então, o que se vai fazer? A primeira coisa que tem que se fazer é construir um movimento independente, né? Nós, do PCO, nós não seguimos a orientação do PT, nós nunca compartilhamos dessas ilusões. Nós simplesmente procuramos fazer uma frente única na luta e tocar para frente. Logicamente que aqui tem uma situação que é a seguinte, como eles têm muito mais tamanho, muito mais força política do que nós, a política deles prevalece. Nós não temos nada a dizer, não tivemos nada a dizer na questão da entrega do Lula, né? Eu acho que o PCdoB, o Boulos, aí deram muito mais pitaco do que o PCO, que não deu nenhum. Mas é assim, né? Nós temos que construir um movimento independente. Nós estamos construindo o PCO e estamos construindo, né, um movimento dos comitês de luta contra o golpe. Esse é o caminho. De fato, ficar subordinado à direção do PT aí é meio que totalmente irracional do ponto de vista político, né?
Rui, essa semana eu participei de um debate sobre essa situação que você levantou e teve uma conclusão, e eu falei que iria levar essa conclusão a uma pessoa balizada no conhecimento da questão. E tomei a liberdade de dizer que era você, e acho que essas pessoas estão até assistindo agora o debate. A questão que foi levantada é que é uma questão estratégica. E a questão estratégica sempre está condicionada a um objetivo. E o objetivo é Lula ser candidato. Por quê? Porque Lula ser candidato nega totalmente o interesse e o objetivo do sistema opressor. Bom, mas para Lula ser candidato, é preciso que ele esteja de acordo com as regras do sistema, as regras jurídicas. Porque se ele afrontar uma dessas regras, ele não vai ser candidato. Então, abriu-se, em função disso, duas frentes de luta. Uma jurídica, de não infringir a legislação, para que chegar lá e dizer Lula infringiu a legislação eleitoral nisso, ou a legislação do país, e não pode ser candidato. E a outra, a luta de massa, a resistência de massa, como a gente gosta de fazer. Uma não invalida a outra. Elas podem até, se bem direcionadas, se fortalecerem reciprocamente. E parece, segundo a opinião dos debatedores que eu participei, parece que está sendo conduzida assim. Está se fazendo todo o esforço para que Lula não transgrida as determinações jurídicas falsas e manipuladas, mas não transgrida, como essa de recusar-se a ser preso. E, ao mesmo tempo, está se movimentando e até unindo as esquerdas em cima de uma movimentação de massa. Se você tivesse também, Rui, como objetivo participar das eleições, independente se é válido ou não participar da eleição, mas se você tivesse decidido participar como grupo de eleição, o que você corrigiria nessa estratégia que está sendo conduzida? O problema é política. Um requisito fundamental para você formular uma política é ter uma avaliação bem realista da situação. Esse é o problema-chave. Não adianta ter, por exemplo, como faz o PT, uma avaliação otimista. Não é porque você está alegre que o mundo vai mudar e vai se transformar num jardim do Éden, né? Você tem que ser realista. Então, o problema aqui é o seguinte: se alguém formula a política de que o Lula não deve transgredir nada, né, deve ser vamos dizer assim, um aluno bem comportado, porque a professora vai premiar ele no final do ano, a pessoa tem que ter uma avaliação da realidade da professora. A professora premia os bons alunos? Ela pune os maus alunos e premia os bons? Essa é a natureza da professora? Não. No Brasil não é assim. Vamos ver a situação. Lula não foi condenado com trânsito em julgado, mas já foi preso. Quer dizer, passaram por cima da legislação para prendê-lo. Aí, o Fux, que é aquele cidadão ridículo de peruca lá do STF, né, já falou que vai usar no maior rigor na questão da lei da ficha limpa, que é outra lei que contraria a Constituição.
Bom, para quem que nós vamos apelar para que o Lula possa ser candidato? Para o bispo? Para o papa? Quem que vai ser a boa professora? A professora justa e honesta? Não tem essa professora. Então, o que nós estamos vendo, o que nós vimos no STF, o que nós vimos em todos os lugares, é que a pressão dos setores golpistas, a conspiração dos golpistas, ela passa por cima da lei e impõe a sua vontade. Então, já nesse momento no Brasil, a lei não é uma questão de interpretação. A lei é uma questão de quem pode mais chora menos. Eu acho que é uma avaliação realista isso aí. Né? Por exemplo, se o caso aqui, o Lula se entregou à polícia. É um erro, por quê? Porque a polícia não ia pegar ele lá. Também não vai ganhar nada com isso. O Moro vai dar alguma coisa para ele porque ele se entregou? Não. O STF vai dar alguma coisa para ele porque ele se entregou? Não. A única coisa que vai fazer, que pode alterar esse curso, é a pressão popular. Pressão popular real, né? Porque muita gente no PT confunde pressão popular com fazer discurso eleitoral. Por exemplo, esse negócio no sábado aí, é uma das coisas, um dos espetáculos mais chatos que alguém que faz política poderia ver. O nego subia lá e fazia discurso eleitoral doidado. Isso é a coisa mais chata que tem. Não sei quem gosta de ouvir isso aí. Se é que tem alguém que gosta de ouvir. Porque nós, não sei o que e tal. E contava a história da vovozinha dele. Não, isso aí não muda. Não muda a opinião de gente que está aí numa luta por interesses muito concretos. Para o Lula ser candidato, é preciso uma mobilização popular muito grande. Essa é a primeira questão. Eu acho que, discutindo aqui, né, é uma questão de realismo político. Não é rejeito ainda a interpretação do Merval, de que você colocar na balança a pressão popular é uma tentativa insurrecional, como se a gente, né, querem dizer que nós somos aqui um grupo guerrilheiro armado que vai sair por aí dando tiro no STF e tal. Não, é uma mobilização popular. Nesse momento, de acordo com as características da situação, de caráter democrático, de defesa de direitos líquidos e certos da população, que estão garantidos na Constituição. Esse é o caráter da mobilização. Também não concordo com Lula quando ele diz, ele opõe de maneira 100% a revolução e a legalidade. Entre a revolução e a legalidade tem muita coisa no meio do caminho. Né? Nós temos que lembrar aqui que muita lei veio a ser lei porque o pessoal foi à rua, botou pressão no poder público. Né? São muitos e muitos exemplos de mobilizações para conseguir coisas básicas. Se vocês forem ver, por exemplo, a conquista do sufrágio feminino na Inglaterra, por exemplo, levou uma luta muito dura. As feministas inglesas chegaram até a incendiar prédio público no meio da mobilização. Não existe esse limite entre a legalidade, entre a passividade e o extremismo armado. Existe muita zona cinzenta no meio, que é preciso utilizar, porque se não for assim, vocês vejam, você constrói um partido revolucionário como o nosso. A ideia falsa, que é como o Lula pregou, é que o Partido Revolucionário, todo momento, ele só quer fazer a revolução. Não. Não é que não queremos fazer a revolução hoje, todo dia. Nós consideramos que há um caminho de luta, de organização, que conduz à revolução. Se nós não temos nada para colocar entre o não fazer nada, que é o que a política que é só, sei lá, inscrever um candidato para a eleição para levar pau da direita na eleição, e a revolução não tem nada no meio, a gente ficaria numa paralisia total.
Isso é falso. Né? Isso é absolutamente falso. Tem muita coisa que você pode fazer e que você deve fazer. E algumas coisas consistem em ir contra o que está estabelecido aí. Por exemplo, eu acho que nós levantamos já há muito tempo, no começo da crise, que era preciso uma Assembleia Nacional Constituinte, levantar a palavra de ordem da Assembleia Nacional Constituinte. Bom, agora não está difícil de entender, a Constituição foi embora. Né? Você precisa de outra Constituição, e precisa de uma Constituição que seja muito superior à de 88. E essa Constituição nova só pela mobilização popular. Então nós temos essa situação. Ninguém vai dar nada de mão beijada. Agora, uma coisa que é importante esclarecer, né, sobre o Lula. Vamos entender, para todas as pessoas que estão acompanhando, e algumas estão compreendendo melhor a própria política do Lula, vamos entender uma coisa. A questão do Lula não é o que ele quer fazer. Vocês têm que entender uma coisa, quando uma pessoa chega no ponto em que o Lula chegou de popularidade, de autoridade política, ele tanto tem aquilo que ele quer fazer como aquilo que ele tem que fazer. Em geral, o que a pessoa quer fazer, a não ser que ela tenha uma imensa capacidade de manipulação de todo mundo, é bastante irrelevante. Né? Por exemplo, eu quero socialismo, mas vamos supor que eu fosse candidato aí, um candidato besta que nem o Boulos, e vamos supor que por um milagre da natureza e do sobrenatural, né, me elegesse presidente. Se eu sentar na cadeira presidencial, eu vou chegar lá e falar assim, bom, então agora é o socialismo? Lógico que não. O regime político brasileiro não mudou nada. Você não vai poder fazer qualquer coisa que você acha. Você precisa ter apoio, você precisa ter sustentação, você precisa ter... você precisa ser o representante de uma força real para enfrentar, por exemplo, a burguesia que domina o país. A questão Lula é assim, a burguesia não quer o Lula no governo. Por quê? Porque o Lula é uma pessoa intratável, todo mundo já viu que ele é a pessoa mais tratável que existe, né? O problema é que ele tem, do jeito que ele tem muito poder e muito apoio popular. Ele chega no governo e ele vai... O poder é assim, ó. Uma coisa que eu falei um outro dia, que eu acho que o pessoal não entende muito bem. Se você tem um exército, ele está lá para ser usado. A crença que muita gente tem de que existe um exército, mas ele não vai ser usado, é besta. Se você tem um revólver, sempre existe a possibilidade que você atire em alguém. Porque o revólver existe para isso. Se você tem uma bomba atômica, a possibilidade de que ela seja lançada em algum lugar é real. Porque senão, por que você teria essa bomba atômica? Então, quando a pessoa tem poder, a não ser que a situação de forma nenhuma favoreça aquilo, ela vai usar. E o Lula é um político que tem poder. Colocá-lo no governo vai abrir uma crise muito grande, é por isso a burguesia não quer. A burguesia quer um títere, um fantoche. Né? E por isso também que os outros candidatos de esquerda não podem ser levados a sério. Porque eles não têm poder nenhum, eles não são nada. Tanto que você vê que eles ficam aí puxando a camisa do Lula lá e mendigando um votinho. Né? Ô Lula, olha para mim um pouquinho para ver se o pessoal me dá uns votos, abraça o Lula e tal. É uma vergonha. Eles não têm poder nenhum, por isso eles não são importantes. Eles podem querer transformar o mundo completamente, mas não tem importância. O Lula não, o Lula é uma pessoa que tem importância. Nós já tínhamos dito aqui que a questão Lula era central no desenvolvimento político do país. Nós estamos vendo que a única coisa, hoje, já faz um tempo aqui, a única coisa que se discute é o Lula e vai continuar assim. Aí o Lula na cadeia, ele vai sair, não vai sair. Vão pedir para libertar ele. Está certo que o PT vai fazer isso com aquela moleza letárgica de sempre, né?
Mas é um fato, não é a personalidade do Lula. Nós, PCO, não temos nada em comum com o Lula quase. Mas nós temos que entender, né, quais são os fatores reais decisivos da situação política. O Lula preso agora, ele vira um mártir, né? Como o pessoal falou, é um Mandela, é um Gandhi, sei lá, qualquer um que tenha mofado aí na cadeia. Só precisa tomar cuidado para não ficar 15 anos, né? Ou 27. Outra coisa também que o pessoal não compreende, o negócio do Lula não vai se esgotar com essa prisão. Vai vir o segundo processo, o terceiro processo, o quarto processo, o quinto processo, o sexto, que já estão todos em andamento. E depois vai vir o sétimo, oitavo, nono, décimo. Se for necessário, vai ter 20 processos. Vai ter processo até por ele ter jogado figurinha abafo no Palácio do Planalto. Contra a Gleisi, contra toda a direção do PT, menos os vira-folhas lá. Alguns também vão entrar na roda, mas nem tanto. Então, quer dizer, não adianta tentar disfarçar o panorama político com ilusões, né? Eu acho que quanto mais gente perceber que só a mobilização vai abrir um caminho contra o golpe, mais rapidamente o pessoal perceber isso, der volume ao movimento prático, ativo de luta contra o golpe, é que nós podemos sair dessa situação. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, queria ler 2 comentários da internet. O primeiro é um comentário que diz o seguinte: Lula se entregando hoje, faço minha filiação ao PCO na terça-feira. Eu e minha mãe. Não entendi. Lula se entregando hoje, faço minha filiação ao PCO na terça-feira. Eu e minha mãe. E um outro comentário é sobre a situação que fala o seguinte: caros amigos e amigas do PCO. Caros amigas e amigos e o PCO, não imaginamos a pressão e ameaças que estão ocorrendo nos bastidores. Inclusive, o próprio Lula disse que, se fosse por ele mesmo, não se entregava. É possível. Também não sei o que aconteceu lá. Só acho que é um erro. Não é que eu subestime os problemas. Eu a última pessoa a subestimar problemas para tomar uma decisão política seria eu, né? Milito há muitos anos. E eu sei que toda vez que você vai tomar uma decisão, tem problema de tudo quanto é lado. Mas, independentemente dos problemas, existem decisões certas e existem decisões erradas. Tenho certeza que teve ameaça, que não sei o quê, talvez até os militares ameaçam, sei lá. Eu não estava lá, eu não vi, é bem possível e tudo mais, né? Mas isso daí não muda nada. O fato é que não devia ter se entregado. Em última instância, a política é um problema de você calcular as possibilidades da luta que está sendo travada, né? Por exemplo, essa semana eu dei uma palestra sobre o Egito. Uma coisa interessante é o seguinte, uma coisa que eu admiro em muitos políticos, né? A maioria deles, se não a totalidade, já morreram, é que a pessoa sabe ver uma oportunidade e agarrar. Nasser, por exemplo, ele viu a possibilidade, que era um grande risco político na época, né, de tomar conta do Canal de Suez, tirar o Canal de Suez da mão dos ingleses e franceses. Ele organizou uma mobilização militar e tomou conta do canal. Uma grande realização, uma das maiores realizações no Oriente Médio, porque ele recuperou um patrimônio fundamental para o país dele. Havia muitos riscos na decisão, mas ele tomou a decisão certa. Ele fez uma avaliação da situação, né? E ele tomou a decisão certa. Tudo consiste em você... A política, infelizmente ou felizmente, sei lá, ela não dá margem a considerações de tipo moral ou pessoal, né? Em política não existe o certo e o errado em abstrato. Existe aquilo que funciona e faz o mundo andar para frente e aquilo que não funciona. Queria citar mais um caso que eu sempre achei muito interessante. E que tem a ver com tudo isso daqui que nós estamos vivendo. Quando Napoleão Bonaparte estava no Egito, coincidentemente o Egito de novo,
ocupando o Egito, ele recebeu a notícia de que a situação política na França estava se deteriorando e que o país precisava de um salvador da pátria, possivelmente um militar. E que ele era muito bem cotado entre vários setores. Aí ele reuniu o comando dele, os mais íntimos, né? E pesou os prós e os contras. Então, no pró estava o seguinte: se ele é bem sucedido, ele poderia governar a França. Grande ganho. E tirar um governo podre, que era o governo diretório. Nos contras, já tinha várias coisas negativas. Primeiro, ele tinha que deixar o exército para trás. E podia ser acusado por ter feito isso aí, ter deixado o exército para trás. Segundo, ele tinha que atravessar o Mediterrâneo, que estava controlado pela Marinha Britânica. E terceiro, ele podia chegar lá e não ser aclamado pelo povo e o golpe fracassar, porque golpe de Estado tende a fracassar também, se você não tomar cuidado. Aí ele olhou tudo e falou, vamos. E ele foi em 2 navios, né? Deixou toda a Marinha Francesa para trás e encontrou no caminho a Marinha Britânica. Né? Aí ele teve que tomar uma segunda decisão. E agora? Ele falou, coloca uma bandeira neutra e atravessa no meio da Marinha Britânica. E ele fez isso aí, atravessou, chegou na França, foi acolhido, deu o golpe de Estado, se transformou em cônsul, se transformou em imperador. Política não é um jogo seguro. Né? Por exemplo, Fidel Castro fez o ataque, o assalto ao quartel de La Moncada. Resulta que ele sobreviveu, foi solto e pôde organizar a revolução que acabou sendo vitoriosa em 59. Mas e se ele fosse morto no quartel de La Moncada? Porque se você organiza um assalto a um quartel, a chance de você levar um tiro é grande. Quer dizer, a vida é assim. Você tem que tomar decisões, né? E muitas vezes decisões arriscadas. Querer que todas as decisões venham com seguro-saúde e tudo mais, não existe. Na política não existe isso. Tudo bem, você pode jogar seguro numa série de situações, mas sempre tem um momento que você tem que se arriscar. Que um partido tem que se arriscar. Imagine os bolcheviques quando decidiram tomar o poder. Se fracassasse, o partido ia ser literalmente esmagado. Tanto que uma parte do partido afinou na hora, amarelou, né? Dirigentes do partido amarelaram. A vida é assim. Então, Lula foi pressionado, tudo bem. Eu não acho que é fácil. Né? Muitas vezes não tem decisão fácil. Agora, nós temos que ver, a decisão foi certa ou errada do ponto de vista político. Minha opinião, foi errada. Como foram erradas as decisões anteriores do PT. Se eles não corrigirem isso daí, eles vão pagar caro e todo mundo vai pagar caro. Já estão pagando caro. Rui, é o seguinte, eu vou tentar ser curto, apesar de fazer uma citação de um nome que eu espero não ser atacado aqui, né? Porque eu recebi um áudio, um vídeo da Bandeirantes hoje cedo. Eu achei muito interessante a defesa do Reinaldo Azevedo do Estado Democrático de Direito, né? Que ele está denunciando lá que a direita fascistoide não está respeitando a direita liberal, né? Porque ela dominou todo o espaço político e está fazendo atrocidades, não respeitando a própria situação vigente, de lei vigente, demonstrando nitidamente para todo mundo que Lula realmente está sendo perseguido. Apesar que ele queria que o Lula fosse preso, mas preso porque cometeu crimes hediondos, conforme uma lei correta, e blá, 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 blá. E está provado que isso não aconteceu, porque desde o começo Lula passou por um processo fraudulento, uma farsa nítida, que qualquer estudante de direito, um bicho, né, de direito sabe que é fraude. Passou para a segunda instância, fraude. Né? Chegou no STF, quando correu o risco da fraude cair um pouco, as forças democráticas, eu não sei se de direita fascistoide ou de direita liberal, segundo eles dizem, né, que são democráticas, colocou o fuzil lá na cara, aí já decidiu lá a Rosa Weber que estava tremendo. Né? Então, assim, a pergunta que eu faço é a seguinte: o PT acredita realmente que
que vai ter senadores ano que vem? É uma boa pergunta. A eleição vai se realizar sob o que nós estamos vendo aqui, né? Sob a ingerência totalitária aí do judiciário, sob perto da ponta da baioneta. Boa sorte para as eleições, né? Quem acreditar que isso aí é a salvação da lavoura está se dirigindo para uma ratoeira, não é isso que vai resolver o problema. Felizmente, a situação se agrava, não está tão simples para a burguesia fazer as coisas como ela quer. Mas, caso contrário, isso é uma ratoeira. E sobre o Reinaldo Azevedo, eu acho assim, né? Embora uma parte esse negócio da direita democrática e tal seja uma farsa, a gente tem que lembrar, né, o provérbio espanhol: cria cuervos que te comerão los ojos. Quem criou essa raça, essa gentalha, essa escória maldita da extrema-direita foi ele. Eu não posso dizer que eu li muita coisa dele falando mas eu tive o desprazer de sentir muita porcaria de extrema-direita no que ele falava na época da luta da direita para derrubar o governo do PT, né? Ele não está satisfeito? Melhor ele reavaliar os conceitos políticos dele, né? Rui, companheiro, né? Hoje é um dia histórico, já foi dito aqui. A pergunta é até um pouco temerosa para nós que somos militantes, mas é importante. Dado o número de assertivas do PCO em todo esse processo há 3, 4 anos, né, onde toda uma academia jurídica, etc. e tal, enfim, dizia que era teoria da conspiração, aquela bobagem toda, e foram acontecendo os fatos. Aí, pegando só rapidamente o suicídio de Getúlio, depois a deposição e o exílio do Goulart, aí pega aí o Egito, né, toda a comunidade muçulmana, o que aconteceu lá. Recentemente, a vereadora no Rio de Janeiro, os 5 jovens do PCdoB, e agora nós temos o Lula, né, nessa atitude que já se desenhava, né, não discursar ontem, expressando aquilo que a cúpula do PT, porque tem muito PT na base que está radicalizando com relação a essa decisão, com certeza, mas aí vem a pergunta, né, ou seja, com todos esses fatores, onde a direita já vinha matando, como é comum fazer, mas de forma audaciosa, como a vereadora no Rio de Janeiro, acabo de citar, nós temos aí pela frente algo muito sério, é a impressão que se dá, que se sente, né, com o assanhamento dessa direita fascista. Então, além dessa coisa, isso também nos reserva, essa é uma primeira pergunta, e a segunda, o que fazer, né? Essa é a ideia de trazer esse debate aqui, esse assunto. Uma coisa, aproveitando a pergunta aqui, queria esclarecer uma coisa que eu acho muito importante. A situação, logicamente, da situação política no Brasil é muito grave. Não vamos subestimar a gravidade da situação. A prisão do Lula é grave, né? A coisa tende a se confundir um pouco com a atitude dele de se entregar, mas vamos deixar isso aí de lado momentaneamente e vamos nos focalizar no fato que ele foi preso, né? No entanto, apesar de toda essa gravidade, a situação está longe de ter sido decidida. E mesmo com todas as vacilações do PT e tudo mais, a situação continua indefinida. Quer dizer, depois do golpe, há uma, como nós assinalamos aqui sistematicamente, isso é o miolo de qualquer interpretação política, há uma polarização política crescente, né? Então nós temos que basear a nossa política não em especulações sobre o que vai acontecer, o que poderia acontecer, mas quais tendências podem ser exploradas para levar adiante uma política de luta contra o golpe, revolucionária, etc. e tal. E nós temos essa possibilidade que se expressa na correlação de forças real,
que é o crescimento da oposição ao golpe, né? Inclusive com perspectivas de desenvolvimento cada vez maior. Então nós temos que prestar atenção nisso daí. Nós não podemos ficar... Os militares ameaçam, então é assustador, outro, aquilo lá e tal. Não, nós temos que ter uma análise séria da relação de forças e trabalhar em cima dessa relação de forças. Então, por exemplo, eu estava observando ali cuidadosamente a situação em São Bernardo, observando não que eu não estive lá pessoalmente, mas recebendo informações, e eu achei extremamente significativa a presença dos trabalhadores metalúrgicos no ato. Porque até agora, os operários metalúrgicos e outros, eles têm se mantido à parte da situação política. É um dado muito fundamental da situação política esse, né? E pelas coisas que a gente viu lá, dava a nítida impressão de que se essa manifestação lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo durasse aí uma semana, as fábricas eram capazes de começar a entrar em greve, né? Alguns diretores do sindicato trouxeram uma passeata da Volkswagen com algumas centenas de trabalhadores, pequena em relação ao tamanho da fábrica total, mas a gente sabe como é assim que começa, né? Os trabalhadores que estavam lá, a conduta deles era bastante aguerrida. Não é assim, porque às vezes você vê, né? O trabalhador vai lá para ver, ele se mantém quieto, silencioso. Não, os trabalhadores têm uma conduta aguerrida. Quer dizer, há uma tendência ao desenvolvimento dessa mobilização. E nós temos que trabalhar nesse sentido. A política é uma coisa prática. Nós podemos fazer o prognóstico de, sei lá, que o mundo vai acabar em 2022. Mas isso aí não tem importância. O que tem importância é o que nós vamos fazer agora. Então, eu acho que, logicamente, nós vamos ter que ter uma campanha, intensificar a luta contra o golpe. Tem que lançar agora a continuação da campanha contra a prisão do Lula, que é a campanha pela liberdade do Lula. O que me parece que é subestimado por muita gente, né? Aí um pouco da falta de ação em torno do problema. É que num país como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, tem 8 milhões de quilômetros quadrados, você levantar um grande movimento não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nós não podemos acreditar nessas fantasias que têm um caráter meio anarquista, né? A explosão popular. De repente, o povo explode como uma bomba. Na verdade, né, as explosões populares elas têm que ser preparadas por uma luta de ideias, por uma luta política concreta e tal. Mas ninguém faz nada. O pessoal do PT vai no ato público, o ato público tem, que nem esse do Circo Voador lá, tem 2.000 pessoas, fazem um monte de discursos xaropes que não estimula ninguém a fazer nada e tal. Isso daí não vai fazer com que a população se movimente. Você precisa aí ter palavras de ordem adequadas e tal. Você vê, o PT não levantou em momento nenhum a palavra de ordem não a prisão do Lula, não a condenação do Lula. Como é que você quer movimentar o povo se você não chama o povo a executar uma tarefa definida, clara, simples? É uma besteira. Agora eu não sei o que eles vão inventar, né? Porque vamos botar o Lula na cadeia, não sei se eles vão conseguir formular a palavra de ordem liberdade para Lula. Ou alguma coisa que tenha equivalência. Não sei se vão conseguir. Ou se vão ficar lá assim, eu amo Lula. Tudo bem. Você pode amar o Lula, mas está na cadeia. Você vai tirar ele da cadeia ou não? Esse é o problema-chave. Nunca levantaram a palavra de ordem abaixo o golpe. Né? Nunca levantaram a palavra de ordem de que fosse revisto o impeachment da Dilma, volta a Dilma, por exemplo, também não é uma palavra de ordem oficial do PT. Tá, não sei. Uma coisa da política que é básica
é que se você quer movimentar a população, você tem que se dirigir à população com ideias claras e definidas. Também não pode ficar esperando que o povo abandone tudo que está fazendo e venha correr atrás do que você pensa sem que você tenha ido lá, né, discutir com ele, informá-lo. É uma coisa meio absurda, né? As colocações do Lula também não ajudam, né? Não, eu acredito na Lava Jato. O que é isso? Isso é loucura, pô. Ele, nesse discurso de hoje, falou que acredita na Lava Jato, falou em fortalecimento do Ministério Público. Nós somos a favor de acabar com o Ministério Público, não de fortalecer. Chega de inquisição no Brasil. Quantas que vai ter? Então, quer dizer, precisa reformular as ideias. Só falta o Lula falar que ele é a favor da lei da ficha limpa também. Aí ele não pode concorrer mesmo. Precisa endireitar o negócio. Bom, o fato é que com divergências ou não, nós acreditamos que a situação permite o desenvolvimento da luta, né? E nós vamos levantar uma campanha séria pela libertação do Lula, que, já que a gente não conseguiu impedir a prisão, vamos ver se a gente consegue levantar um movimento em torno da luta pela liberdade dele. E outras coisas, lógico. Então, Rui, eu queria fazer a seguinte reflexão em relação ao que aconteceu, o impacto psicológico dessa decisão do Lula de se entregar, né? Eu acho que tem um efeito muito negativo para a população de modo geral, né? Que, a grosso modo, vê essa luta polarizada, né? Na medida em que ele resolve se entregar, o golpe sai vitorioso, de uma certa forma. Isso tem um efeito psicológico muito ruim, né? E eu queria entender um pouco porque isso se deu. Eu estava ouvindo o Lula, quando estava vindo para cá, o discurso dele foi emocionante, de chorar, né? Mas eu queria entender um pouco como que isso aconteceu, né? Eu ainda acho que esse ambiente de comoção, que o brasileiro adora, uma comoção, né? Isso influenciou, eu acho, né? Porque a missa e toda aquela situação, acho que pesou na decisão, né? Acho que essa ideologia judaico-cristã da culpa, e acho que isso pesou na decisão dele de decidir se entregar. Não sei, estou viajando na maionese aqui, mas a minha preocupação é assim, na medida que houve esse impacto negativo, então o que fazer agora, né? Acho que, de uma certa forma, você já acabou de responder. Acho que a bandeira agora é outra e tal, né? Mas é muito preocupante, né? É uma vitória dos golpistas, de uma certa forma. Agora, como lidar com isso? Como lidar com isso publicamente, inclusive, né? É isso. Obrigado. Não, concordo. Vai ter impacto e é uma vitória. Portanto, uma derrota nossa. Só que eu coloco os limites dessa derrota, né? É uma derrota absoluta. Rui, um comentário. O Lula preso, né? Então significa que oração e jejum funciona, né? No caso pelo menos para eles, do Charopol. E eu como meio advogado que sou, queria fazer uma reflexão sobre o escárnio jurídico geral, né? Desde o impeachment da Dilma, sem motivação qualquer que não fosse simplesmente o desejo da minoria que perdeu a eleição, todo mundo que acreditava em qualquer lei do Brasil está batendo cabeça. É melhor então fazer jejum e oração, que funciona mais. Porque o sujeito ser condenado a 9 anos e um dedo,
por um apartamento que tem a escritura como garantia na Caixa da OAS, todo mundo está sabendo disso, até em outro planeta sabem disso já, e mesmo assim a pena é majorada, vai para 12 anos. Então, lei nenhuma no Brasil está sendo cumprida mais. Nós somos obrigados a cumprir qual lei hoje em dia que os próprios aplicadores da lei, eles ganham acima do teto constitucional. Eles têm auxílio moradia tendo casa própria. São ladrões. É uma quadrilha no judiciário. Que tipo de moral juízes têm para pedir a prisão de alguém? Essa é a reflexão. Nenhuma, né? É mais ridículo ainda, mais grotesco. João, pode. Bom, próxima pergunta é seguinte. Rui, agradeço a tua luta, mas Lula está sendo muito mal assessorado pelos seus. Estou puta, querem entregar o homem de 70 anos para quê? É um comentário, pergunta aqui. Né? Essa aí é a pergunta? É um comentário, pergunta, né? É o que foi explicado, né? É uma política de bom comportamento, né? Diante do regime golpista. O problema da política de bom comportamento é, como eu disse, precisa saber se a professora ela é uma professora justa, equilibrada e tal. Quer dizer, nesse caso, o Moro, o STF, acho que já deu para perceber que não faz sentido nenhum essa política, né? Bom, Rui, minha pergunta é a seguinte. Tu comentou da questão dos generais, né? Dos militares. Minha pergunta é, se a polarização que a gente pode esperar, como tu comentou, né, no próximo período, a intensificação dessa polarização, ela aumenta a possibilidade da intervenção dos militares, ou se a população na rua, os operários participando das manifestações, funciona como uma forma de barrar uma tentativa dos militares assumirem poder, né? O que isso intensifica, né, a vontade dos militares de participar, ou isso barra essa possibilidade? E outra pergunta, né, é um pouco mais fora do cenário desse momento específico, mas tu comentou essa semana que vários governos populares aí teriam, antes da sua queda, desarmado a população, né? E aí hoje a gente viu uma massa de operários lá, trabalhadores que poderiam estar lá, inclusive armados para a defesa do Lula, né? Mas o próprio PT propôs o Estatuto do Desarmamento, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, se o armamento da população seria um elemento agravante nesse caso, né? Onde a gente teve a política de cercar e não deixar prender o Lula. Bom, em relação ao problema dos militares, tudo tem que ser visto a todo momento, mas a lei geral da coisa é o seguinte: quanto maior a mobilização, mais difícil a intervenção militar. Né? Porque o regime, onde é que ele vai sustentar? Vocês vejam que os militares não falaram nada do fato do Lula não se entregar, né? Eles, inclusive, conseguiram uma vitória porque eles conseguiram uma solução bem pacífica, negociada. O Lula se entregou. Isso aí foi uma maravilha para não revelar, né, nem o descontentamento e nem a fraqueza dessas instituições aí que tomam decisões totalmente arbitrárias contra a população. A questão do desarmamento é fato. O PT é a favor do desarmamento. Isso aí mostra que a política do PT em geral, aquilo que é referente à organização do Estado, é uma política muito convencional. Segue o padrão geral da burguesia.
né? Você vê, o PT apoiou a ficha limpa, grave erro. Esse pessoal que votou contra o Lula, a maior parte foi indicado pela Dilma. Então, isso aí mostra que realmente eles não sabem direito o que eles estão fazendo, né? Eles se mostram aí como políticos muito sagazes, mas eles, na verdade, eles se comportam como esses políticos pequeno-burgueses que não têm uma compreensão profunda do funcionamento do Estado e tudo mais. O negócio do desarmamento é como disse o Ciro Gomes, numa questão que a gente pode concordar com ele, né? Ele explicou para a direita que, falou assim, então não vamos armar a CUT e o MST? Esse, na verdade, é o problema do desarmamento, que ninguém... Por isso que também a maior parte da burguesia também não é favorável ao armamento da população, lógico. Se o MST, a CUT tivesse armado... É como nos Estados Unidos, muita gente não entende que muita coisa nos Estados Unidos não prospera, aí, apesar do governo ser ultradireitista, porque a população é muito ameaçadora, cheia de armas e tal. Vamos lá? Bom, antes de passar para a próxima pergunta, queria agradecer a audiência, que nesse momento que a gente bateu as 2.000 visualizações ao vivo, né? Se não me engano, é um recorde aqui da análise. E agradecer a audiência e chamar todo mundo a continuar presente aí nas análises de sábado, às 11h30, e vindo aqui também para o Centro Cultural Benjamin Perret. Lembrando que hoje, depois da análise, inclusive tem um samba aqui no Bar Jacobinos. Agora, a próxima pergunta aqui do auditório. Nessa análise, eu queria tecer comentários sobre 2 pontos, né? Se muitos dizem como o militarismo está aí sobre essa imposição que ele está falando, mas se ele fosse o pagador, o bom, né, nossas fronteiras não estariam jogadas às traças. E outro ponto, hoje eu vejo que tudo isso que está acontecendo é o próprio PT que está pagando como foi de consonância, como foi citado aqui, próprios erros, mal escolha que eles fizeram anteriormente, né? Como na gestão de Dilma. E também hoje, eu lendo o UOL, né? Porque Gilmar Mendes, ele defendendo o Lula, e nessa questão, porque eles não fizeram mal escolha, que a prisão de Lula é totalmente injusta. E foi o único que eu vi alegar isso em público, né, que falaram a respeito sobre dessa que é ilegal a prisão dele, né? Então isso que nossa sociedade que eu falo, como foi hoje, como está lá em São Bernardo, muitos, mesmo que estaria lá, jamais Lula poderia se entregar, porque eu fico. Porque hoje, na época que eu estudei, eu comecei naquele movimento lá do Caras Pintadas, né? Acho que hoje um dia respeito a nossa sociedade, tudo que a gente está passando agora. Mas eu sou de acordo, independente de qualquer coisa, independente que possa acontecer, a gente tem que ir até as últimas consequências. Eu queria deixar essa citação, desculpe, hoje, pelo momento que a gente está passando hoje, é um momento muito emotivo, que é tudo isso que, já, independente de qualquer coisa, a gente tem que ir à luta, desistir jamais.